sonora com Walter Ferreira, chefe de emergência da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Walter, deixa eu pegar aqui as perguntas para te fazer certinho. Vamos lá. Alonso Monteiro, médico da Vigilância Sanitária de Goiânia, estava desconfiado do súbito aumento de pacientes com sintomas com náuseas e dores de cabeça. Ele liga para o senhor. Vocês eram amigos. Por que ele te ligou e como foi, apesar de serem amigos, né? Por que ele te ligou e como foi essa ligação? Só fazer um parênteses aqui, você olha para mim, esquece a câmera, tá bom? Bom, na realidade, quem me ligou inicialmente foi um colega da Secretaria do Meio Ambiente, Dr. Jadson de Araújo Pires. O Dr. Jadson de Araújo Pires era um colega que eu já tinha feito algum trabalho sobre levantamento radiométrico e mineração. Ele me ligou por volta do dia, por volta de umas 8h30, 8 horas da manhã, tinha o telefone ainda, isso era na casa da minha sogra, né? Foi ele que me informou inicialmente que numa reunião social, 2 dias anteriores, nessa reunião social havia alguns médicos, entre eles o Dr. Alonso Monteiro. E ele relatou para o Dr. Jadson que tinha algumas pessoas, na realidade 11 pessoas, que estavam internadas no hospital de HDT e ele não sabia fazer nenhuma correlação de comorbidade tropical com o sintoma, vômito, febre, diarreia e perda de cabelo, epilação, né? E ele me perguntou o seguinte, falou assim, Walter, isso pode ser efeito de radiação? Eu falei, olha, isso são efeitos de radiação, mas eu tenho quase certeza que em Goiás não tem material radioativo para isso. E ele me disse o seguinte, olha, eu tenho um amigo médico e relatou sobre o Alonso Monteiro, eu posso pedir para ele te ligar, para ele falar contigo? Meia hora depois, o doutor Alonso Monteiro manteve contato comigo via telefone e relatou as mesmas informações que o Jadson havia me passado, com um ingrediente a mais, porque entre os 11 pessoas internadas, tinha uma senhora que ela dizia o seguinte, que uma peça que ela havia levado na vigilância sanitária era o responsável pela intoxicação de toda a família dela, né? E que essa peça estava causando todo tipo de comorbidade que eles estavam passando. E ele me perguntou o seguinte, pode ser radioativo? Eu expliquei para ele o que era efeito determinístico de radiação. E falei a mesma coisa para ele do que eu tinha falado para o Dr. Jadson. Olha, eu não creio que seja material radioativo, porque isso geralmente são materiais com alta atividade. Eu não creio que em Goiânia tenha algum material aqui para isso. Eu falei, você pode verificar se é radioativo? Eu expliquei para ele quais eram os procedimentos para você fazer a identificação do material radioativo. Eu teria que ter um equipamento específico, né, que seria um detetor. Eu falei, eu não tenho. Ele falou, há dois veterinários, na realidade sanitarista da Vigilância Sanitária, que já manteve contato com uma indústria, com a Nuclebras, que é hoje a atual indústria nuclear do Brasil, ela tem uma representação em Goiânia. Se eles conseguirem um detetor, você faz essa medida para a gente? E tudo bem. E eu fiz por consideração do Dr. Jadson, que era um grande amigo, tudo, e por ele também, né? Nós fomos até a Nuclebras e foi me emprestado um cintilador. Justo, correto, estava funcionando normalmente, era um detetor extremamente confiável, extremamente confiável em tipo de medida, identificação de material. E chequei que o detetor estava correto, né? Nós fomos até o local, primeiro até a vigilância sanitária, que é do setor aeroporto, né? E aproximadamente uns 60, 70 metros mais ou menos, e casualmente eu estava com ele ligado e com o bip sonoro dele ligado. Ele começou a disparar e não conseguia medir mais, né? A primeira imaginação que eu tive é que ele realmente estava com defeito, né? A uma distância daquela seria quase que impossível detectar o material daquela forma, apesar de ser extremamente sensível, né? Ter uma resposta muito rápida e ser muito sensível. Nós voltamos à Nuclebras e eu falei com o diretor da Nuclebras, diz para ele que o detetor dele provavelmente estaria com defeito. Ele era uma pessoa extremamente nervosa, né? Ele disse o seguinte, você é muito novo, você não sabe medir. Eu sei medir, o detetor que está com defeito, né? Pegamos um mesmo cintilômetro, um outro cintilômetro, fizemos um teste, tinha uma fonte teste, né? Era até de Césio, que ele dava o número de contagem, eu fiz o teste
e estava funcionando normalmente. Quando eu retornei no mesmo ponto, com ele ligado, aí eu já estava com ele ligado, ele realmente acusou, ele não conseguia medir. Nesse exato momento, alguém da vigilância sanitária, eu não sei quem, que chamou o corpo de bombeiro para retirar esse material do local. Que esse material é que estava causando intoxicação em todas as pessoas, que aquilo não poderia ficar mais. Ele estava já exatamente saindo com o cilindro, né? Eu desliguei o detetor porque eu não conseguia medir mais o cintilador. Eu disse para ele, olha, esse material é radioativo, volta e deixa no local. E ele disse abertamente, a série comprova isso, ele disse que ia jogar no rio Capimpuba mesmo, né? Eu falei, deixa o material aqui, essa peça aqui, né? Estava dentro do saco plástico, né? E perguntei aos dois sanitaristas, veterinários, quem havia levado esse material lá. Ele falou, foi uma senhora, ele casualmente tinha anotado todo o nome de quem havia levado, o nome dela, Marília Gabriela, né? Que era esposa do dono do Ferro Velho, né? Que depois veio a falecer no acidente, né? Eu fui até o local, não era tão distante da vigilância, né? O setor aeroporto, a parte antiga da cidade, né? De Goiânia, e era por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã, e o dono não estava. Eu cheguei a não entrar no Ferro Velho, mas aí eu fui recepcionado por dois rapazes que trabalhavam no local, que foi o Edmilson e Israel, que foram os dois que faleceram. E eu perguntei para eles se o proprietário estava no local, ele disse que não, que havia saído, e eu perguntei se ele sabia a história do material que havia levado para a vigilância sanitária. Ele falou, foi a esposa do nosso chefe que levou, a senhora Marília Gabriela. Eu falei, você sabe essa história desse material? Ele falou, ele comprou de dois rapazes da rua 57. Eu falei, você sabe de onde veio esse material? Eu me recordo que eu não sei se o Edmilson ou Israel que me disse o seguinte, foi retirado aqui da Avenida Paranaíba com a Tocantins, no Instituto de Raio-X. Eu conheci o Instituto, conheci os médicos. Eu falei, por acaso no Instituto Goiano de Radioterapia? Ele falou, exatamente. Ali eu tinha certeza que não era raio-x, claro, né? E que ali poderia ser algum material radioativo. Eu conheci os 3 médicos físicos do hospital. Eu fui até o Hospital Araújo Jorge, onde os 3 médicos também trabalhavam como radioterapeuta, e conversei com um deles. E um deles me disse o seguinte, olha, nós retiramos a fonte de cobalto, que havia no local também, para uma nova clínica, aprovada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e deixamos a fonte de césio. Eu falei, provavelmente sua fonte foi violada, foi roubada lá, foi retirada do local. Eu falei, isso é impossível. Eu falei, tudo bem, vamos no local. Nós fomos até a clínica, estava tudo demolido, né? Não encontramos nada, né? Ali começou a história. E a primeira pergunta que me fizeram, o que fazer? Que me perguntaram. Havia uma convocação do secretário de saúde, que fosse falar com ele, eu fui falar com ele e disse o seguinte, a primeira providência é notificar a Comissão Nacional de Energia Nuclear. É sério isso aí. Eu perguntei ao médico se ele tinha algum formulário, alguma informação sobre a fonte, característica dela, tudo. Essa fonte, só depois a gente soube que foi importada em 1971. Nesse tempo a gente era tudo papel, né? Então era difícil ter alguma informação correta nisso. E ali a gente começou todo um trabalho, quando eu liguei para a comissão. Meu contato com a comissão era basicamente do IPEM em São Paulo, e quem me atendeu foi um professor, um colega, né, doutor Sudenay, que já faleceu, e ele me disse, Walter, não é aqui. Isso você tem que ligar na antiga diretoria de fiscalização, que era DIN, Diretoria de Instalações Nucleares, cujo diretor era o doutor José Júlio Rosenthal. E quem me atendeu foi uma colega, Ana Maria Xavier. Eu relatei isso para ela, e ela disse o seguinte, doutor Rosenthal, tem um físico falando algumas coisas aqui que não tem o menor sentido, o senhor pode atendê-lo? Eu falei com ele, ele era muito calmo, extremamente calmo. E ele disse assim, Walter, vá ao Hospital Araújo Jorge, onde os médicos trabalham, e fale com eles, porque isso não pode ter acontecido. Eu falei, doutor Rosenthal, acho que o senhor não está entendendo. Eu estou com um dos médicos aqui e a fonte já foi retirada, foi violada. E assim começou o acidente. O Faleiros, que era o secretário de saúde, pediu para ir ao governador, que é o doutor Henrique Santilo, que era o médico. Coincidentemente, o doutor Henrique Santilo, que foi excelente, né? Na série até mostra ele um pouco nervoso, ele era muito calmo e ele tinha um conhecimento grande sobre higiene de radiações. Ele imediatamente percebeu que ele era muito sério. Convocou o gabinete militar e foi escolhido o Estádio Olímpico
para que a Defesa Civil armasse barraco para a gente iniciar o recolhimento de todas as pessoas contaminadas. E ele me perguntou se eu poderia ajudar e eu entrei no acidente dessa forma. Voltando um pouquinho lá na questão da ligação, né? Quando vocês trocam essa ligação. Então, assim, a pessoa que te ligou percebeu que tinha alguma coisa estranha. Por que ela ligou para um físico? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Conversamos sim, né? Porque ela poderia ligar para qualquer outra especialidade, né? Eu acho que ele não conhecia, como eu tinha trabalhado tinha prestado alguns serviços em mineração sobre levantamento radiométrico, a única referência que ele tinha era eu. E eu realmente não estava, eu cheguei um dia antes a Goiânia, né? Eu cheguei, era aniversário do meu pai, mas meu pai não estava, como mostra na série, né? E a única referência que ele tinha de uma pessoa que trabalhava com radiação era eu. Casualmente, ele ligou na casa da minha sogra. Uhum. E ele tinha um telefone antigo mesmo. Uhum. O acidente é cheio de casualidades, né? Sim, então, ele não tinha outra referência, né? Veio o seu nome, vou ligar para ele, vou ver qual é. Eu até questionei ele, né? Na época eu até perguntei, eu falei, você tinha esse telefone? Ele falou, Walter, é a única referência que eu tinha. Casualmente, eu tinha chegado um dia antes a Goiânia. Ele está vivo ainda? Tá, é um colega, ele é um consultor de uma empresa multinacional extremamente competente. Bacana. Já é uma pessoa muito tranquila e muito competente. Aí quando você chega lá, você relata que desde muito antes, né, 70 metros que você falou, já começou a apitar o aparelho, você achou que o aparelho não estava funcionando. O que passou na sua cabeça? Assim, por mais que você achasse que aquilo fosse impossível e depois já com o segundo aparelho, o que é aquilo? Um recém-formado, né? Ninguém nunca tinha tido uma experiência como aquela. Não te passou uma certa insegurança? Meu Deus, será que eu estou pensando certo? O que eu estou pensando? Como é que foi aquilo? Essa é uma pergunta interessante que todo mundo formula, né? A primeira medida que eu fiz, primeiro que eu achava que não tinha material radioativo para isso, né? Quando eu fiz a primeira medida, eu tinha praticamente quase com uma certeza que o detetor estava com defeito. Eu tinha praticamente completamente assim, seguro que estava com defeito, né? Como eu já tinha trabalhado com esse cintilador e ele é extremamente confiável, quando eu retornei para pegar o segundo detetor, o outro cintilador, eu já comecei a iniciar alguns cálculos. Falei, olha, não é possível que isso tenha errado, né? Geralmente ele não falha, é um cintilador muito confiável. E quando eu testei o segundo, com a mesma, eu falei, ele está funcionando bem, né? Eu achei que era radioativo, né? Mas como ele não tem taxa de dose, ele dá uma desintegração, contagem por segundo, 15 mil contagens por segundo. Então é um cintilador, se você ligar ele aqui, dependendo da escala dele, ele consegue detectar radiações eletromagnéticas do ambiente aqui natural. Então ele detectaria dose muito baixa. Eu não tive dúvida, eu falei, o material é radioativo. Só não sabia que teria seria de uma tamanha gravidade. Por isso que eu falei isso para o bombeiro. Eu falei, deixa esse material aí até a gente saber o que é, né? Quando nós fomos até a vigilância ao Ferro Velho, em torno da quadra, que é onde estava localizado o Ferro Velho, o detetor estava ligado também, aí eu passei a trabalhar com ele ligado, né? Que é até uma forma de defesa sua, do técnico, né? À medida que você vai aproximando próximo de uma fonte com alta atividade, aumentando a radioatividade, ele começa a aumentar o bip sonoro dele, o alarme dele, né? Então, em torno de todo o quarteirão, ele dava sinal. Ali eu já tinha certeza que o material não era sólido. Falei, olha, deve ser alguma coisa, algum líquido que foi aí, acho possível também. Alguma coisa que tenha se espalhado. Exatamente. E aí eu falei, olha, não é um líquido, mas pode ser algum sal, algum material espalhado, né? E quando eu falei com os dois rapazes que trabalhavam o Edmilson e Israel, que trabalhavam no Ferro Velho, ali eu tive certeza que, falei, a fonte poderia ser de certo, porque eu sabia o que tinha naquele local, conhecia os médicos físicos, né? E ali eu percebi que, falei, provavelmente eu devo ter recebido uma dose, né? Eu não cheguei a entrar no Ferro Velho, né? Aparece como se eu tivesse o sapato contaminado, tudo, mas eu não contaminei o sapato. Quando você está chegando na vigilância sanitária, que você percebe essa alta dose, você já tomaram alguma atitude no sentido de falar, opa, as pessoas não podem ficar aqui? Bom, qual foi o primeiro? Aí, quando eu falei que o soldado lá, que ele deveria deixar o cilindro,
Eu falei com o diretor da Vigilância Sanitária e houve uma certa impedimento por parte dele, que eu falei para ele, vai ter que evacuar aqui, que eu não sei que material radioativo é esse, não sei que dose é isso, não tenho a mínima ciência do que se trata disso. Por precaução, você vai ter que evacuar a Vigilância Sanitária. Ele relutou muito. Nesse momento, o sargento Elison foi fundamental do Corpo de Bombeiro. Ele falou, vai ser retirado, né? E retirou, teve uma discussão sim. A série não mostra, mas teve uma relutância em sair. E é muito complicado você evacuar dentro de uma instituição toda, tem que sair, porque sem saber o que era, né? Esse foi um dos grandes motivos que quando eu cheguei também ao gabinete do secretário de Saúde, já havia uma ocorrência de muitos jornalistas, né? Porque já estava espalhado que tinha uma rua praticamente interditada, e uma vigilância interditada também, logo uma vigilância sanitária, né? Então isso gerou uma insegurança muito grande e levantou na mídia as informações, né? Até diagnosticado. Um parênteses também. Isso para mim parece que foi uma terça-feira. No domingo teve uma primeira corrida de motocicleta em Goiânia. Se levantou a hipótese que o governo do estado tinha omitido... domingo anterior, você fala. Um anterior. 2 dias antes, né, que tinha escondido a notificação do acidente. Não foi verdade, né? Depois da identificação que eu fiz do material, que foi identificado que era um material radioativo, né? Então, inicialmente houve sim, a evacuação foi um pouco complicada, a vigilância sanitária. Essas pessoas que transitaram ali, que trabalharam ali, várias delas foram irradiadas e são acompanhadas até hoje pela Fundação Lei das Neves, que foi criada para acompanhar as vítimas do acidente. Qual a diferença desse equipamento que você estava usando para o Geiger? O Geiger mede a taxa de dose, é a taxa de dose, né? Então eu vou ter ali uma taxa de dose, eu sei quanto material ali, qual é a dose, que aí eu posso quantificar e ver qual é o limite de dose que eu estou recebendo ou não. Esse ele está medindo desintegração. Esse só percebe que tem? Ele identifica que é um material radioativo. Com uma condição mais favorável. Ele é extremamente sensível e ele é extremamente, no caso de uma emergência, ele te dá uma proteção muito grande, que ele diz o seguinte, você está chegando próximo de uma fonte, uma fonte de alta, com alguma atividade um pouco elevada. E ele mede uma atividade muito pequena, mas se você transformar isso, mas de qualquer maneira, ele é muito confiável. O Geiger não. O Geiger eu saberia identificar qual é a taxa de dose. Se você já estivesse recebendo a dose, exatamente, né? Provavelmente se eu estivesse com o Geiger, talvez eu não tivesse chegado próximo, tão próximo como eu cheguei. Eu não teria entrado, foi onde eu recebi uma dose, isso na realidade é uma dose pequena, né? Depois foram vários dias de trabalho, né, seguidos, foram se desenrolando outras situações, né, na casa das pessoas, a própria quarteirão ali da vigilância. Quais foram as ações tomadas? Como é que foi esse encadeamento, né? Evacuou a vigilância, a rua, depois foram pro Ferro Velho. Pro Ferro Velho, para casa onde as pessoas que tiveram contato estavam, ônibus que as pessoas transitaram. Como que foi o desencadear dessa situação e o que te chamou mais atenção, assim? Bom, as ações iniciais começou dentro do Palácio do Governo com o governador Henrique Santilo, né? Quando ele solicitou o auxílio da Defesa Civil para armar barracas no Estádio Olímpico, ele tinha conhecimento que essas pessoas estariam contaminadas, né? E aí ele perguntou se eu poderia auxiliá-lo, né? E aí isso já era à noite, né? Transcorreu toda a tarde essas ações, e à noite nós iniciamos o primeiro local, que foi o Ferro Velho, do Devair, onde ele se encontrava no Ferro Velho. Na série ele mostra ele muito agitado, né, com os policiais. Ali foi escolhido os micro-ônibus da Polícia Militar, foram forrados para não contaminar, né, e ali se decidiu que a gente teria que recolher essas pessoas e levar para o Estádio Olímpico, né. Mostra a série que o Devair um pouco agitado, nervoso com a polícia. Não era. O Devair era uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele tinha um problema de alcoolismo. 8h30 da noite nós conversamos com ele. Eu me recordo quando eu cheguei para falar com ele, ele tinha um problema de álcool, né? Ele era alcoólatra, né? Ele estava muito alcoolizado, né?
Ele estava com ferida nos lábios, ele falou, doutor, eu estou com ferida nos lábios, e colocou a mão no cabelo e estava saindo o cabelo, né? E estava com os 2 catadores de papel também. E a gente pediu para ele ir para o 11, que ele seria levado para o Estádio Olímpico, ser isolado. O Faleiros, que é um médico, também explicou para ele, ele retirou. E ali teve a primeira informação, o seguinte, eu vendi também para o meu irmão do Ferro Velho 2, que era o Ivo, o pai da menina. Por que isso ficou muito entre família, né? Porque, segundo a informação dele, posteriormente, o depoimento dele, um dia, quando ele chegou em casa, por volta de umas 10 horas da noite, esse cilindro de 20, ele estava numa prateleira na área externa da residência dele. A residência e o Ferro Velho eram todos conjugados, no mesmo local. E ele, como estava escuro, segundo ele percebeu um brilho. Ele achou que tinha valor, levou para dentro, né? E disse o seguinte, isso deve ter algum valor, vai ficar entre família. Por isso ele ficou mais entre família. Quando nós chegamos no Ferro Velho 2, era por volta de umas 10h30, 22h30 do dia 29 ainda, né? A primeira pessoa que retirou foi o pai da Leide, em seguida a mãe dela e ela. Nesse momento, o físico do hospital estava comigo com o Geiger, e a gente já conseguiu medir a dose, ali a gente já conseguia medir. A gente não conseguia medi-la, porque ela estava altamente contaminada. E ali começou-se, olha, a residência próxima também teve contato. Nesse primeiro momento a gente identificou 26 pessoas altamente contaminadas e foram recolhidas do Estádio Olímpico, né? No mesmo dia? No mesmo dia até meia-noite, né? 0h30 chegou o Dr. Rosenthal com 2 técnicos do IPEM, com teleteco, com equipamento detetor específico para medir altas taxas de dose, tudo. E a primeira reunião que eu tive com ele, ele me perguntou onde havia sido, que eu havia identificado inicialmente a peça que eles chamavam, né? Nós fomos até a Vigilância Sanitária e ali, não foi ele até que mediu, a série mostra ele medindo, quem mediu foi um colega do IPEM, né? Francisco Bianzini, com o teleteco, né? Ele mediu, realmente, a taxa era extremamente elevada. Então ali a gente já calculava que esse material teria que ser isolado. E a próxima vigilância sanitária, o mesmo local hoje é a Fundação Lei das Neves, que hoje chama Centro de Assistência aos Radioacidentados, Fundação Lei das Neves. E há uma pracinha. 3 horas da manhã a gente decidiu que para fazer o trabalho ali com esse material teria que ser blindada. E eu recordo que o Dr. Rosenthal disse o seguinte, ele viu uma tubulação de água, né? E ele falou assim, daria para a gente concretar, jogar essa tubulação e concretar para blindar, porque senão não tem como trabalhar. Eu falei, daria. Você tem certeza, Val? Tenho, porque eu tinha visto a certa distância, né? E ali começou toda a operação de recolher essas pessoas. Essas pessoas ficaram no Estádio Olímpico, né? E começamos a fazer uma triagem, né? E aí o Dr. Rosenthal assumiu a coordenação da emergência. As próprias pessoas irradiavam... A gente não conseguia detectar o seguinte, eles eram simples catadores de papel, tudo isso. Provavelmente isso, eu falo até que é uma questão de educação. Se você toma banho todo dia, você limpa seu corpo todo. Essas pessoas praticamente dormiam, sendo papelão, eles eram catadores de papel, né? Então eles catavam papel, estava tudo contaminado. Então, você identificar se ele estava contaminado e estava mesmo, ou estava sendo, ou estava a contaminação externa com roupa também, estavam os dois, né? Estavam todos contaminados. Todas essas pessoas estavam contaminadas internamente. O primeiro, tanto é que no dia 30, por volta de 10 horas da manhã, chegaram os médicos, né? Doutor Nelson Valverde, no caso Eduardo Brandão, doutor. E a primeira providência que foi feita foi um banho. Foi um banho em todos eles, né? Então eu tinha uma certa dificuldade, porque foi criado um posto de triagem para receber se estivesse mais contaminado. Essas pessoas tinham um receio tremendo de chegar próximo dele. Tanto é que comida para eles era colocado próximo. Eles pegavam a marmita para comer, né? Essas pessoas eram pessoas muito simples, né? E aí isso dificultou muito. Mas a primeira providência foi um banho com sabão neutro, né? Para eliminar a contaminação externa. Internamente foram tratados no hospital. A menina chegou a ingerir, né, o material? O pai recebeu o Ivo recebeu do irmão, né, do Devair, uma quantidade de céu, e levou para casa sobre uma mesa.
Há um relato que fala que era um pão, segundo a mãe, é um ovo que ela estava comendo e estava suja a mesa e ela ingeriu isso, né? A Leide era uma fonte ambulante, né? Uma ambulante, né? Ela teve uma incorporação muito grande, né? E era uma criança de 6 anos, né? Nossa Senhora. No desenrolar da série, a gente também viu muitas cenas e situações de preconceito, né? Você está citando agora essa questão de que entregava comida longe e que eram pessoas muito humildes. Qualquer um se sentiria marginalizado, digamos assim, se alguém não quisesse encostar, né? Não quisesse chegar perto. Como que era isso em 1987? Quase 40 anos atrás. Quer dizer, né? 40 anos atrás, onde não se tinha tanta informação de nada. E chegar, assim, eu fico pensando assim, né? Aí chega médico, é um doutor e tal, as pessoas... Doutor no sentido assim, né? A pessoa, um catador, poxa, não, ele é um doutor e não quer encostar em mim. Uhum. Como que era esse preconceito? Assim, existia de fato? Depois, vocês, profissionais que atuaram ali na linha de frente, também sofreram esse tipo de preconceito? Como é que foi isso tudo? Bom, uma das consequências gravíssimas que se tinha era realmente a discriminação com as pessoas, né? Todos tinham medo, né? Quando os médicos começaram a tratar os pacientes no estádio olímpico, com banho, tudo, o governo do estado disponibilizou um hospital que até hoje em Goiânia, que era o Hospital Geral de Goiânia, que hoje é o Hospital Alberto Einstein, e foi solicitado a ele uma ala para isolar essas pessoas que estavam todas contaminadas. Uma pessoa contaminada e foi altamente irradiada, ela é uma pessoa imunodeprimida, né? Os médicos também nunca tinham passado por uma situação dessa. Nunca. Então, nós técnicos, há uma pergunta que se fala, a gente estava preparado para isso, bom, a gente sabia medir, quantificar rejeito, sabia tudo isso, mas a gente nunca tinha enfrentado uma situação dessa. Você chegar perto de uma pessoa está altamente contaminada, o detetor saturar, medir o que fazer. Mas em algum lugar do mundo já se tinha passado? Não tinha. E outra coisa também que era o seguinte, com o desenrolar do acidente, né, dos trabalhos, uma ligação muito grande com Chernobyl. Então criou-se aqui a dúvida entre um acidente nuclear e um acidente radiológico, né? Mas a primeira dificuldade que teve foram os médicos, que essas pessoas foram internadas, essas 26 pessoas, e os 11 pessoas lá do hospital, que estavam no hospital de doenças tropicais, foram remanejadas também para o Hospital Geral de Goiânia, né? E a dificuldade maior foi encontrar alguém da área médica para atuar. A série mostra isso totalmente. Dentro do próprio hospital, do Hospital Geral de Goiânia, nenhum médico, nenhuma enfermeira queria participar. A série mostra uma enfermeira que ela teve uma iniciativa muito grande e disse que eu vou ajudar. Houve uma reunião com o Conselho Regional de Medicina, nenhum médico quis ir. Há relatos de médicos que dizem o seguinte, eu não vou trabalhar, né? Apareceu uma médica, né, que chama a doutora Rosana Farina, que realmente é pneumologista, parece que ela é pneumologista mesmo, que ela resolveu. Ela viu pela televisão, ela trabalhava no hospital e ela foi. Quando ele chegou, ela mesmo relata a gravidade do assunto, né? Falou, olha, eu vou ajudar, né? E esses médicos teve uma dificuldade muito grande, porque essas pessoas estavam contaminadas internamente. E algumas delas com a taxa de dose muito elevada. Muito elevada. Então, há uma dificuldade do médico nessa situação, que é o seguinte, o médico clínico ele tem que tocar no paciente, mas ele tinha tempo para ir. Aí é a importância da radioproteção, que foi estabelecida no local. Ou seja, o médico tinha tanto tempo para ficar com ela, medicar, tirar a temperatura dela, como é que ela estava sentindo, tudo avaliar. Totalmente discriminado, essas pessoas foram discriminadas. E esses pacientes se sentiram muito órfãos. Porque é o seguinte, o médico falava com ele à distância, o técnico falava com ele à distância. Por que esse cara que é um doutor não pode chegar próximo de mim? Né? E isso era uma coisa muito difícil, né? E aí já estabeleceu-se a chamada, eu até classifico isso como uma pandemia radioativa, né? A cidade começou a discriminar e falar porque não se sabia qual era a quantidade de material. Né? Então toda a cidade estava contaminada, onde se tocava estava contaminado, então uma discriminação muito grande, né? E há uma diferença muito grande você explicar para uma pessoa leiga o que é radiação. Não tem cheiro, não tem cor. Exatamente, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada.
Qual era o sentimento dessas pessoas? É o que estavam contaminados. É o seguinte, o salvador dele era o médico. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. E eu converso com você uma certa distância, você não me pega. Então, era uma dificuldade muito grande. Há relatos médicos, todos isso aí, né? No Hospital Geral de Goiânia, foi identificado que 6 pessoas deveriam ser transportadas imediatamente para o Hospital Naval Marcelo Dias. Inclusive a Leide, né? A Leide e o Devair foram todos transportados lá, porque estavam num estado crítico muito, muito sério, né? E eles vieram para o Rio de Janeiro. Mas essa discriminação foi geral. E isso é uma coisa que a população tem quando se fala com material radioativo, material nuclear. Infelizmente, a área nossa começou com Hiroshima e Nagasaki, ela é vinculada diretamente ao acidente, né? Walter, como é que ficou a sua memória quando se fala do acidente de Goiânia? Qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Se eram recém-formados, jovens, se passaram 40 anos. Penso que a questão emocional... Eu fico assim, a gente passa por algum momento, né? E quando a gente revive aquele momento, revisita ele, algumas emoções ainda estão com a gente, né? Isso acontece contigo? Você ainda consegue... Tem uma memória assim viva daquele momento, do sentimento que você teve naquela hora? Olha, inicialmente, durante o calor da emergência, eu recolhendo as pessoas, eu não tive assim nenhum sentimento. Aí a pergunta, mas por que você não teve? Porque eu não tive tempo para isso. Eu tinha que recolher essas pessoas, né? Logo após o encerramento, não do acidente, que o Dr. Rosenthal assumiu tudo, uma da preocupação que eu tive, isso já havia sido contaminado. Eu fui para o hospital do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, fiz o corpo inteiro, eu diagnostiquei ali que eu tinha sido contaminado, retirei sangue, fiz a dosimetria histogenética e eu vi que recebi uma pequena dose, né? Eu não tinha essa imaginação de medo, eu não tive, em nenhum momento eu tive isso aí. Mas uma das cenas que mais assim me impactou depois assim que eu olho assim, é da criança, né, da Leide, né? É uma criança de 6 anos, né? Quer dizer, eu sou pai, sou avô, né? Isso é extremamente complicado. Por isso é o seguinte, o acidente veio para mostrar agora a série a emergência radioativa, veio para mostrar para a juventude agora que a medicina, a indústria, a pesquisa não vive sem material radioativo. Mas também é o seguinte, que ter um cuidado muito grande, porque você explicar para uma população o que é material radioativo num acidente como foi Goiânia, é extremamente complicado, né? Muito complicado. Essa é uma cena que eu tenho, né? né? Eu não tive assim nenhum medo, nenhum temor, nem nada. Mas é um sentimento assim de dizer o seguinte, o que isso poderia ter sido evitado, né? A irresponsabilidade de abandonar um material desse, né? Material que salvou várias vidas, né? Ele era utilizado para combate ao câncer, né? Então como é que deixa isso aí, né? E o acidente modificou tudo isso aí. Parte regulatória, tudo, o entendimento, né? E eu acho que do acidente uma das coisas principais que eu aprendi a trabalhar, né? Que foi com o grupo de vocês, jornalistas, né? Que é muito importante, né? Eu acho o seguinte, era uma coisa impressionante o desconhecimento de todo mundo ali, e principalmente do jornalismo, né? E nenhum jornalista tinha obrigação de saber o que é isso, né? Isso ficou fundamental no acidente de Goiânia, o seguinte, a mídia é fundamental. Eu sempre digo isso, né, desses 40 anos em palestra, em curso, alguma coisa. Quem tem medo da mídia é porque está devendo alguma coisa. Então, se você tem que... Ele é seu aliado, não é seu inimigo, né? Eu me recordo quando eu fiquei em Goiânia, logo depois eu fiquei em Goiânia, eu fui contratado pela QNEM, né? Na série mostra eu sendo convidado pelo Dr. José Júlio Rosenthal, na realidade fui convidado pelo Dr. Rex Nazaré, né? Dr. Rex Nazaré, eu acho que é o grande gênio dessa história, porque a primeira coisa quando ele chegou a Goiânia, a primeira pergunta que ele fez, ele disse o seguinte, quem é da mídia, quem é que está falando com a mídia para explicar isso? Isso foi fundamental. E ele começou a fazer toda a parte estratégica, formar equipes, tudo isso, a gente não tinha hora. Nós trabalhamos 90 dias, não tinha sábado, domingo, feriado, madrugada, recolhendo material, e isso foi um trabalho muito grande, né? Então,
esse tipo de informação do acidente que me trouxe de curiosidade assim, foi assim o desconhecimento da mídia. E logo em seguida eu comecei a ser praticamente, eu fiquei em Goiânia até fazer o depósito, concluir o depósito, mas o grande ensinamento que eu tive é o seguinte, é que a mídia é fundamental para te orientar, fundamental. Você falou para mim que duas coisas que eu queria te perguntar para a gente concluir. Uma era o seguinte, algo tudo muito novo, nunca tinha acontecido no mundo. Vocês tinham material, ferramenta de trabalho, aí o equipamento, ok, mas roupa, vestimenta para se usar todos os dias. Você depois acabou citando que muitas questões regulatórias foram criadas após o acidente. Exato. Né? O que se não tinha ou se tinha, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. E também me falar assim, o que hoje, se acontecesse algo igual, o que você faria de diferente? Que naquela época você não tinha o conhecimento, agora você tem. Uhum. O que foi feito que talvez depois você tenha ponderado, puxa, fiz assim, mas talvez pudesse ter feito diferente? Como dizer, revisitar o passado é muito bom, como dizer, sempre tem traz as experiências, né? Um delta de acréscimo de informação, dessa coisa toda, né? Você perguntou sobre a parte de EPI, né? Isso. Ninguém imaginava, quando se chegou inicialmente, os médicos chegaram com o Dr. Rosenthal, chegou com 2 técnicos e mais 2 técnicos do IRD, inicialmente não se tinha isso, né? Então era aquela correria, né? Correria. Por exemplo, quando deu banho nas pessoas, essas roupas contaminadas, aí onde vai pôr essa roupa, né? Qual é a embalagem, que a gente vai colocar isso, né? Então houve um certo desespero, né? E ali começou toda uma emergência para valer mesmo de coletar onde colocar esse material, rejeito, como é que deveria ser feito, EPI, máscara, tudo, onde comprar no mercado, né? Foi uma operação de guerra, né? Eu recordo que os primeiros 200 tambores que chegaram foram todos rejeitados, não tinha nenhum teste de qualidade. Foram todos rejeitados. E esse rejeito, assim, isso foi acumulando, né? E aí, a primeira providência, onde a gente iria levar esse material, né? E aí, o que a gente faria diferente hoje? Hoje seria, por exemplo, num lugar desse altamente contaminado, esses 7 locais que foi isolado inicialmente da primeira noite por mim, o secretário de Saúde, eu e o pessoal da Polícia Militar do estado de Goiás lá, hoje você tem drone, você pode colocar num drone um detetor, você mede a taxa de dose num local desse e você toma uma iniciativa muito melhor. A gente não tinha, a gente tinha rádio comunicador, uma equipe que estava no campo, numa área norte, a outra no sul, se falavam, né? Isso era um prato cheio de jornalista, porque o jornalista coletava informação de um e ia no outro, né? E as duas opiniões eram discordantes, né? Isso era um prato cheio para informações distorcidas, né? Não maldosa, mas distorcida. Uhum. E ele publicava, ele estava correto publicar isso, né? Então, hoje você tem detetor, por exemplo, você chegar num local, eu consigo identificar que material radioativo com um identified, qualquer um, eu identifico ele. Se eu tivesse um detetor desse, colocasse num drone, alguma coisa dessa, ele ia falar, é césio, né? Uhum. E você consegue até detectar a atividade disso aí. Isso está no mundo todo hoje, né? Uhum. O que a gente faria diferente hoje? A primeira coisa, chamar a mídia, vamos dizer, jornalista, vem cá, vamos trabalhar. Eu recordo perfeitamente a transparência, né? Para que não se gere... Exatamente. Disse-me-disse, boataria, fake news. Que não cria essa fobia, exatamente, é a minimização. Né? Você vai minimizar risco, tudo, informação. Eu recordo perfeitamente que quando eu fiquei em Goiânia, que o Dr. Rex me deixou em Goiânia, tinha uma das televisões que fazia o Bom Dia, que você tinha que dar informação, tudo isso, e sempre ficava alguma dúvida na população ainda, de alguns locais que aqui nem não teria ido. E não era verdade, né? Nós monitoramos praticamente 20% da população somente no Estádio Olímpico, 112.800 pessoas, né? E várias pessoas não iam ao Estádio Olímpico por medo, por receio, achavam que estava contaminado, mas tinha um telefone à disposição que a gente recebia denúncia e essa equipe de triagem ia nos locais, nos bairros, né? Essa foi uma boa ação, ter falado para todo mundo ir para lá? Se um tivesse contaminado, não poderia passar para o outro? Mas foi uma boa ação. Foi uma boa ação. Evidentemente que teve, essas pessoas, algumas delas relutaram em ir, mas chamavam a comissão, porque não queria aparecer na mídia, não queria aparecer na televisão, né? Não queria se mostrar. Quando as pessoas chegavam desse local, se formava fila do quarteirão. Então nós monitoramos a Goiânia inteira. Além do mais, é o seguinte, foi adaptado detetorzinho em carro, em veículos, e a gente monitorou
praticamente quase toda Goiânia. Além do mais, é o seguinte, o levantamento aeroradiométrico em um helicóptero, a gente detectou um cintilador desse e a gente varreu Goiânia, né? Há na série uma cena interessante que é a história do caminhão. Sim. É interessante, né? Todos esses catadores de papel dos ferro-velhos aí, eles vendiam esses papéis para uma empresa chamada Copel, que era na saída de Goiânia, né? E eles andavam com os carrinhos de mão, que é um hábito, coletando papelão para vender, né? Num levantamento radiométrico desse com um carro, um colega identificou dessa avenida, que era uma avenida, no centro era um certo gramado onde eles circulavam, detectou um ponto acima do background, da radiação natural. Ele parou para verificar o que era, e era alto, né? E ele começou a caminhar pela grama e tinha pontos de contaminação um pouco mais à frente. E foi assim que nós chegamos até essa Copel. E qual é a origem desse local contaminado? Esses meninos paravam e urinavam na grama. E ali a gente chegou até essa Copel. E era um empresário que não tinha nenhuma informação sobre isso, né? E aí ele disse o seguinte, falou, olha, eu estou comprando realmente papel. E tinha muito papel, sendo papeleiro, muito contaminado. E ele mencionou o seguinte, eu vendi um caminhão, isso já era à tarde, né? A parte da tarde, eu vendi um caminhão hoje cedo e ele saiu hoje cedo para São Paulo. E aí foi acionado o IPEM e esse caminhão, ele foi detido pelo técnico do IPEM e junto com a Polícia Rodoviária Federal, próximo à cidade de Ribeirão Preto. E estava todo contaminado, totalmente contaminado. A série mostra isso, né? Mostra o cachorro me mordendo também, não é? O cachorro estava altamente contaminado e o que fazer com o cachorro, né? Que ele foi sacrificado, né? Eu acho que não tem até hoje como descontaminar um cão, né? Eu acho que não, né? E aquela cena, eu passando por um carro interditando o caminhão, não foi comigo, foi com algum técnico, é verdade. A série é extremamente representativa, ela tem 90% de chance real que aconteceu lá. Há uma cena no depósito, Abadia de Goiás, que é o local provisório, em que eu apareço discutindo com a população, aquilo é verdadeiro, né? Eles não queriam, né? A Abadia de Goiás não era uma cidade. Vocês foram de madrugada? Exatamente, era de madrugada, mas a operação de madrugada não era para ocultar de alguém, não. Era simplesmente o seguinte, como a gente estava transportando material radioativo, é um horário de menos movimento, então era isso, né? Mas isso era muito claro para algumas pessoas da mídia, é o seguinte, está ocultando alguma coisa, era natural isso, né? A gente sabia lidar com isso que é interessante, né? Isso é importante. Walter, e agora para a gente finalizar, esse acidente, da forma que foi, poderia acontecer novamente no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Não, até porque, primeiro, a gente não tem esse tipo de fonte mais para tratamento do jeito como está. Hoje, grande parte é acelerador linear, que não tem material radioativo, né? São geradas radiações por eletromagnético, por corrente elétrica, né? São elétrons, tudo, mas não tem esse tipo de material radioativo. Eu não creio que isso seja possível, não. Aqui, não, né? Uma das primeiras providências após o acidente, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi uma varredura com fonte órfã em todo o país. Isso foi fundamental. Então, o que Goiânia ensinou para a gente? Primeiro, uma população em pânico é extremamente complicado. E até eu volto da percepção que eu senti. Uma das pessoas que eu senti assim, um pouco de negatividade e uma certa frustração é quando a gente entrava dentro de uma casa de uma pessoa e que você tinha que retirar todos os bens contaminados dela. Nós tivemos 158 casas, 62 tiveram que ser reparadas, 50 veículos contaminados. Você entrar dentro de uma casa humilde, retirar tudo que ela tem, é extremamente complicado. É extremamente complicado. E dizer para ela que ela tem que sair, o bem dela, tudo isso, né? E ali a gente viu a necessidade também, isso foi uma visão do próprio Dr. Rex, é o seguinte, convocar assistência social para acompanhar a gente, porque tudo isso que havia sido retirado teria que ser indenizado futuramente, né? E essas pessoas ajudaram muito. É questão afetiva, como é que você indeniza? Exatamente. E esse é o principal, e não tira, né? Porque, primeiro, quando houve as duas primeiras mortes, foi da Marília Gabriela e da Leide, aí se estabeleceu um pânico, principalmente dentro do hospital, de pessoas que estavam internadas, o seguinte, quem é o próximo?
E aí fazer o controle disso, você tem que ter um equilíbrio psicológico, tem que ter psicólogo, tem que ter assistência social para falar que isso não vai ocorrer, né? Então, medir, classificar, rejeito, olhar, isso é muito fácil. Agora, você tirar isso, essa percepção emotiva, isso é muito complicado. Talvez o ensinamento de Goiânia principal é o seguinte, é como tratar a população, né? É como tratar a população. Humanizar, né, a história. É uma forma. Nós, técnicos, todos nós sentimos muito isso, né? Teve casos de médicos que não quis realmente, né? Falou, olha, eu não consigo, né? Inclusive relatos dentro do Hospital Naval Marcelo Dias, por até colegas, né, da antiga Furnas, hoje eletronuclear, né? Que trabalharam na proteção radiológica, são grandes amigos, né? E que isso assim, deu um impacto nisso, deu impacto em todo mundo, né? Não é adequado, por exemplo, você vê uma criança sem poder, a gente pode sem fazer nada, né? E você sabe que a pessoa não vai conseguir, né? E isso era muito complicado, essa parte emotiva, né? Essa parte emotiva. Por isso é o seguinte, uma parte técnica a gente sabe fazer, medir, classificar, caracterizar, tudo, a gente sabe fazer isso perfeitamente. Agora, tratar com emoções é muito complicado. Por isso o acidente é classificado como o maior acidente radiológico do mundo e dele o mundo todo tirou lições. Principalmente o seguinte, não se tinha o comportamento de excesso no meio ambiente, não se tinha uma pessoa contaminada com o nível de contaminação dela realmente na literatura, né? Porque ninguém faz um teste desse, né? Uma pesquisa desse nível, né? Instrumentação nuclear, ela funciona muito bem dentro do laboratório, quando você chega a uma temperatura, uma umidade diferente, ela tem que ser aferida novamente, né? Toda essa situação. Goiás foi completamente discriminado, é um estado essencialmente agrícola, né? Agropecuária, né? Tanto é que na Feira da Providência do Rio de Janeiro, a barraca de Goiânia foi completamente discriminada aqui dentro, né? Então era completamente discriminado. Um exemplo, a gente criou um atestado de pessoas que iam no Estádio Olímpico dizendo que ele não foi contaminado nem nada, né? Mas várias pessoas não quiseram ir lá. E algumas delas que foram para a praia, a gente tem vários casos, por exemplo, no Guarujá, o hotel não aceitava, se era de Goiânia. Então isso era muito complicado. Então essa relação foi muito complicada. Então era uma discriminação muito séria. E você, dentro de uma usina nuclear, você trabalha com uma questão controlada de radiação, exatamente, né? Então o funcionário toma uma dose extra, fica um tempo afastado, né? Você consegue controlar aquilo. Agora dentro de um ambiente, de uma cidade, um ambiente urbano, livre, aberto, livre. Você não tem como. Né? Não tem como. E um funcionário, ele sabe, ele tem conhecimento, né? Olha, eu posso tomar uma dose e tal. Então, ele tem um conhecimento técnico para aquilo. Agora, a população em geral não até tem porque é o seguinte, quando você está conversando com uma pessoa no meio desse aí, a pessoa ela não está naturalmente, ela está perturbada emotivamente. Claro. E por máximo que você fala que ela não está contaminada, não tem nada. Por exemplo, no Estádio Olímpico nós monitoramos esses 112.800 pessoas. 249 foram contaminadas. 129 com contaminação interna. Isso e 120 com contaminação externa. Onde era? Sapato, alguma roupa, tudo. Essa pessoa era retirada da fila, só essa ação já causava um certo temor. Ela ia para o interrogatório, tipo do interrogatório policial radioativo, né? Mas na realidade era para saber onde ela morava, porque a gente teria que ir na residência dela para ver se estava contaminada também, né? Esse interrogatório era complicado, né? É muito complicado, porque a pessoa, quando você retira, por gentileza, a gente tinha um cuidado muito grande de desligar o bip sonoro, porque senão a pessoa começa a apitar, e ia ter um ataque cardíaco também, né? Então era complicado. Então, essas pessoas... E aí explicar para ela que não teria nada, tirava a roupa, essa roupa dela era trocada, tudo. E a gente ia na residência verificar que não tinha contaminação, e eram logradouros públicos onde eles circulavam normalmente, que isso foi disseminado, né? Tem uma pergunta muito grande que sempre me falam também. Foi recolhido as 19,6 gramas do cloreto de césio, sal? Evidentemente que não, né? Onde está esse restante, né? Isso foi disseminado num ambiente enorme, que você não consegue nem medir mais, e não vai ter impacto no meio ambiente nem para a pessoa mais, né? Exatamente isso. Cadê Graça e Mauro? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, para mim fechou. Não? Tá ótimo. Então, você tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado? Não, eu acho o seguinte, me agradecer o convite, né, da eletronuclear é muito importante, né? Isso aqui tem um grupo de técnico muito grande, a gente trabalha
trabalha há muito tempo, né? Eu trabalhei muito tempo no RD, na emergência, né? E a gente vê a importância dos exercícios que é feito, né? A importância que a gente tem as centrais nucleares, né? Acho que a 3 já deveria estar pronta há muito tempo, né? Essa é uma energia limpa. A gente também acha. É uma energia limpa, né? É uma energia segura, né? Talvez, eu acho que tanto a aeronáutica como a nuclear são as tecnologias mais seguras que tem, né? Como qualquer outra tecnologia, exige responsabilidade de todos. Isso é natural. Isso é natural, né? Eu falo sempre, a máquina geralmente não falha, não. O que falha, às vezes, é a falha do ser humano, né? O procedimento, isso é natural. E a série que Emergência Radioativa, ela veio agora para mostrar para os jovens toda a importância que tem, o que foi o acidente, né? A importância que tem material radioativo hoje na medicina, na indústria, que hoje não se vive isso, né? Hoje, os maiores diagnósticos que são feitos com precisão hoje é utilizado material radioativo, né? É utilizado material radioativo. Então a série veio para mostrar para a juventude o que foi e o quão importante isso aí. E até convidar todos, né, que venham conhecer. É a primeira vez que eu estou vindo aqui do Observatório, apesar de conhecer a Central Angra 1 e Angra 2 aí, e é extremamente interessante que os jovens venham conhecer, fazer um apelo que todo mundo venha para cá, né, que aumente o fluxo aqui e muito trabalho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, a gente que agradece.